Boa tarde pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais já sabem, não se esqueçam de continuar a apoiar este projeto subscrevendo o meu canal aqui em baixo. No vídeo de hoje iremos analisar os resultados de uma grande empresa cotada na Bolsa de Nova Iorque, no caso o Facebook. O vídeo de hoje surge na sequência de um pedido de um telespectador muito assíduo do canal, no caso Vitor Carmo, que no vídeo anterior que lancei aqui sobre os resultados da Netflix solicitou também a mesma análise, mas agora para o caso do Facebook. Pois bem, para responder ao pedido do Vitor e para o premiar por ser um telespectador assíduo do canal, iremos efetuar hoje uma análise àquilo que foram os resultados do quarto trimestre de 2021 por parte do Facebook. Irei analisar se, na minha opinião pessoal, tendo em conta as quedas atuais da empresa, poderá ser ou não um bom investimento. Sem mais demoras, vamos desde já para a minha tela para analisar então os resultados do Facebook. Não percam! Já estamos aqui na minha tela para conhecer então os resultados relativos ao quarto trimestre de 2021 por parte do Facebook. Mas antes de entrarmos propriamente na análise dos resultados, gostaria apenas de deixar algumas notas gerais sobre a ação e sobre aquilo que tem sido o comportamento da ação no Facebook, principalmente nos tempos mais recentes. Portanto, indo aqui ao ticker, vocês podem verificar aquilo que tem sido o comportamento da ação, e estamos a ver o comportamento da ação nos últimos 12 meses, onde houve uma queda na casa dos 17%, um pouco acima dos 17%, e essa queda é essencialmente explicada pelo comportamento recente da ação na sequência da divulgação dos resultados do último trimestre de 2021, onde de facto vemos que houve aqui uma queda muito significativa de valores acima dos $300 para valores aqui na casa dos 220, 230 dólares, portanto uma queda muito significativa da ação. Para além disso, também será interessante olhar para aquilo que é o market cap atual do Facebook, que sofreu uma queda muito significativa, obviamente, na sequência deste comportamento negativo da ação, mas a verdade é que o market cap, apesar de tudo, neste momento situa-se em valores perto de 600 mil milhões de dólares, portanto um valor muito significativo e que mantém o Facebook como uma das empresas de maior capitalização bolsista na bolsa norte-americana. Entrando nos resultados propriamente ditos, podemos ver desde logo alguns indicadores da performance operacional da empresa interessantes, como é o caso do Total Revenue e também dos Earnings per Share. E no que diz respeito à receita, verificamos que em termos trimestrais houve um crescimento relevante, na casa dos 20%, face ao mesmo trimestre do ano anterior, e em termos anuais tivemos aqui um crescimento acumulado na receita de cerca de 37%. Em termos de Earnings per Share, verificamos também que houve aqui um crescimento muito interessante, na casa dos 36% em termos anuais. No caso do trimestre, apesar de tudo, face ao mesmo trimestre do ano anterior, houve aqui uma quebra de 5%, mas olhando para aquilo que foi o total anual e comparando com a cotação atual da empresa, verificamos que em termos de indicador de Price to Earnings, estamos num valor relativamente interessante. Depois, para além disso, eles também apresentam aqui uma série de métricas que mais à frente no vídeo vamos explorar mais em detalhe, mas queria chamar a atenção que em termos de remuneração ao acionista, o Facebook neste momento tem em vigor um programa de recompra de ações bastante agressivo e que em 2021 efetua um total de recompra de ações, um valor total de recompra de ações de cerca de 45 mil milhões de dólares, o que compara com o tal market cap de cerca de 600 mil milhões de dólares, portanto trata-se aqui de um programa de recompra de ações bastante agressivo quando comparado com o market cap. Depois será interessante também olhar para o resultado e para a receita dividida por segmentos, e aqui no caso do Facebook, genericamente existem dois grandes segmentos de negócio, o caso dos Family Apps, que incluem as aplicações conhecidas como o Facebook, o Instagram, o Messenger, o WhatsApp e outros, e no caso da realidade virtual, dos Reality Labs, onde aqui temos o caso do Metaverse, o segmento de negócio do Metaverse. E aqui claramente verificamos duas realidades distintas. É certo que no caso quer do Family Apps, quer do caso dos Reality Labs, houve aqui um crescimento de receita de 2020 para 2021, relativamente interessante em ambos os casos, pese embora obviamente o peso dos Family Apps seja muito significativo no total do negócio da empresa, sendo praticamente a totalidade do negócio do Facebook. No entanto, em termos de resultado, a realidade destes dois segmentos de negócio é bastante diferente, com o caso dos Family Apps a serem altamente lucrativos e o caso dos Reality Labs a serem altamente deficitários,
o que tem a ver com o facto de ser um negócio ainda numa fase embrionária que exige grandes investimentos e, portanto, é natural que neste momento, em termos de resultados, ainda não se vejam resultados positivos e, aliás, de 2020 para 2021 houve um agravamento desses mesmos resultados. Depois, na página seguinte, podemos verificar aquilo que é o outlook da empresa para o primeiro trimestre de 2022 e que, de facto, está aqui um dos grandes motivos que levou à queda da ação nos dias subsequentes à divulgação do resultado e que tem a ver aqui com um guidance para o revenue relativamente baixo, com o crescimento previsto year over year, ou seja, face ao mesmo trimestre do ano anterior, de 3 a 11%. E aqui a empresa fala de um conjunto de dificuldades que se avizinham nos próximos trimestres, em particular no primeiro trimestre de 2022, como a questão de algum abrandamento na parte dos anúncios, nomeadamente, e também aqui motivos com variações de taxas de câmbio que irão afetar a performance da receita. Portanto, acabam por ser aqui duas grandes dificuldades que a empresa manifesta para o primeiro trimestre de 2022. Posteriormente à divulgação dos resultados, tivemos aqui também mais duas notícias que afetaram negativamente a ação. A primeira notícia tem a ver com questões regulatórias, nomeadamente no mercado europeu. Isto porquê? Porque atualmente existe uma legislação europeia que coloca bastantes entraves à transferência de dados de utilizadores europeus para servidores instalados nos Estados Unidos e, portanto, esta regulação de alguma forma limita esta situação e esta transferência de dados e o Facebook, neste momento, em termos de utilização dos dados dos seus utilizadores, tem esta política de transferência de dados para servidores localizados nos Estados Unidos. E esta regulação europeia pretende colocar em causa essa situação e aquilo que o Facebook veio dizer é que se não houver uma negociação que chegue a bom porto com as autoridades europeias, o que poderá acontecer no limite é que as suas aplicações como o Facebook e o Instagram deixem de funcionar no mercado europeu. O que me parece é que, tendo em conta a importância destas aplicações, mesmo para muitos negócios no mercado europeu, dificilmente vejo que isto possa acontecer e, portanto, o cenário mais provável é que haja um acordo entre as autoridades europeias e o Facebook até ao final do ano de 2022. Para além disso, também tivemos aqui outra notícia relacionada com a saída de um membro do board do Facebook, no caso o Sr. Peter Thiel. Portanto, também foi aqui uma notícia que afetou de alguma forma negativamente a ação, porque era uma pessoa que estava envolvida no negócio do Facebook e na administração do Facebook desde há muitos anos. Além da divulgação do press release, o Facebook lançou também um conjunto de slides com alguns indicadores do ponto de vista da atividade operacional da empresa relevantes e que são relevantes principalmente neste tipo de negócio de redes sociais que funciona através de utilizadores. E aqui neste slide, como podemos ver, temos aqui a divulgação daquilo que são os users ativos diariamente na plataforma do Facebook. Aqui de notar que não estão incluídas redes sociais como o Instagram e o WhatsApp também. E aqui verificamos um ponto que também levou a uma reação negativa do mercado, que teve a ver com o facto de, pela primeira vez na história, o número diário de users ativos no Facebook ter diminuído, o que é uma notícia nova para a ação e que também levou a uma reação em perda por parte do mercado. E depois temos aqui também outros indicadores, nomeadamente os users mensais ativos, e temos também aqui indicação daquilo que são as receitas por user, que é um indicador também muito importante neste tipo de negócios que funciona por publicidade através das redes sociais. E aqui podemos ver que, em termos de receita por user no quarto trimestre de 2021, houve aqui um comportamento positivo, com a receita por user a situar-se em cerca de 11,57 dólares. O mercado norte-americano e também o canadiano são os mercados mais fortes em termos de receita por user, seguido do segmento europeu, que também teve aqui um comportamento bastante positivo, e mais abaixo temos aqui outros continentes como Ásia e Pacífico e também outras regiões do mundo com níveis de receita por user muito baixos. O que dá a entender que existe aqui ainda um potencial de maior monetização, nomeadamente no segmento Ásia-Pacífico, onde estarão aqui incluídos um conjunto de países emergentes e, para além disso, também outras regiões do globo, que eu presumo que esteja aqui também incluído o mercado africano, que obviamente terá aqui ainda um grande potencial para crescimento. Por isso, aquilo que parece é que ainda existe aqui um excelente potencial de monetização por parte do Facebook
por explorar. Outra nota também importante, gostaria de salientar, é que de facto o Facebook é uma máquina de gerar free cash flow e cash flow para os acionistas. E aqui verificamos que no total do ano tivemos aqui um valor de cerca de 39 mil milhões de dólares de free cash flow, somando aqui estes 4 trimestres de 2021, o que é de facto muito significativo, quando comparado mesmo com o seu market cap na casa dos 600 mil milhões de dólares. E, portanto, é muito interessante quando vemos que uma empresa, apesar dos grandes investimentos que está a fazer, ainda assim é uma grande máquina de gerar free cash flow. Isto de facto é tudo que os acionistas querem. E voltando aqui também àquilo que é o press release, também dar nota da situação de balanço muito robusta por parte da empresa, com o total de ativo claramente superior ao total de passivo e com um nível de autonomia financeira muito elevado na casa dos 2/3. Para além disso, esta empresa tem um nível de dívida muito reduzido e um nível de cash de cerca de 17 mil milhões de dólares, o que é de facto bastante interessante e dá de facto alguma capacidade de investimento ao Facebook. Para além disso também, o total do ativo corrente é bastante superior ao total do passivo corrente, o que em termos de liquidez é perfeito para a ação. Em jeito de resumo e para dar a minha opinião, deixo aqui também alguns indicadores do ponto de vista fundamental que podem consultar no site Seeking Alpha. Em termos de price to earnings, tal como já referi há pouco, verificamos que de facto o Facebook tem aqui um nível baixo após estas quedas dos últimos dias, aqui com valores na casa das 17 vezes, e para além disso o price to cash flow é bastante baixo, na casa das 10 vezes, e em termos de price to sales também temos aqui um indicador interessante. Posto isto, considerando estes indicadores fundamentais, o investimento que a empresa tem feito no metaverse, eu considero que estas quedas atuais representam uma grande oportunidade de entrada na ação. É certo que no caso do Facebook existem sempre estas questões regulatórias que de alguma forma podem ensombrar um pouco a ação, mas a verdade é que eu acho que o potencial está lá todo. É uma empresa que em termos de indicadores, em termos de métricas, neste momento está bastante descontado e, portanto, tendo em conta o potencial do negócio e o facto de ser uma grande máquina de gerar cash flow, diria que neste momento, na minha opinião, pode ser uma grande oportunidade de entrada na ação. Por hoje é tudo. Espero que o vídeo tenha sido do vosso agrado. Caso tenham gostado, deixem o vosso like, partilhem e subscrevam o meu canal. Não percam o próximo vídeo e até à próxima. Obrigado!